Estudo 1, baseado em Mateus capítulo 1. Nós estamos iniciando o estudo de Mateus, portanto, o primeiro livro do Novo Testamento, e vamos então começar a falar a respeito da pessoa de Jesus Cristo na chegada da nova aliança. Depois do final do Velho Testamento, no período ali do 5º século antes de Cristo, nós tivemos muitas mudanças no cenário aí da Palestina, passando do período persa para o período grego e agora já no período romano, com mudanças que nós faremos diversas observações para sinalizar essas mudanças históricas, religiosas e também de natureza social, que serão importantes para compreender o texto sagrado. E chegando aqui ao Evangelho de Mateus, nós temos o primeiro evangelho da Bíblia, que é historicamente atribuído a Mateus, mesmo que isso não esteja explícito no Evangelho. Toda a tradição da igreja primitiva, desde Papias, reforça isso com bastante clareza. E este Evangelho, apesar das diversas discussões possíveis, olhando para o seu conteúdo, sabendo que ele se baseou no Evangelho de Marcos e que ele cita aí a queda de Jerusalém no ano 70 de maneira profética, ele deve ter sido escrito um pouco antes do ano 70, apesar de alguns argumentos em contrário serem apresentados por diversos eruditos. Mas muito bem, o Evangelho de Mateus abre falando do nascimento do Messias, do Salvador, ou melhor, do rei messiânico Jesus. Ele então nos conta, a partir do verso 18, o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelos profetas: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, o que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, e não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Nós vamos encontrar a primeira descrição bíblica a respeito do Natal. Como todo mundo conhece bem, Jesus aqui nasce de maneira milagrosa, extraordinária, pelo poder do Espírito Santo, sendo que Maria, sua mãe, ainda não tinha tido qualquer contato físico com José, mas por causa do poder do Espírito de Deus, por ser Jesus o Deus encarnado, ele nasce milagrosamente e a sua missão está clara: ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aqui nós vemos o texto enfatizar aquilo que havia sido profetizado em Isaías 7,14, que a virgem haveria de ficar grávida e dar à luz um filho, e o seu nome é Emanuel, Deus conosco. Pois é, esta é a história, a primeira história bíblica do Natal. Mas vamos fazer aqui um exame pré-natal. O que aconteceu antes desse Natal? Enquanto Maria esperava Jesus nesta ocasião pré-natal, do outro lado, vamos ver qual é a intenção de Mateus na primeira parte do capítulo 1. É interessante prestar atenção e descobrir que Mateus tem a intenção de apresentar Jesus particularmente para os judeus. Provavelmente uma das principais razões deste evangelho é mostrar para os
judeus da época que estavam examinando a mensagem de Cristo para mostrar a eles que ele de fato era o rei messiânico esperado, o rei davídico das profecias do Antigo Testamento. Por isso é tão importante apresentar uma linhagem genealógica, uma linhagem real neste exame pré-natal. O que vemos aqui? É importante destacar: Jesus é filho de Davi, filho de Abraão, ou seja, ele está ligado diretamente aos patriarcas, aos pais do passado, ao rei Davi. Ele é herdeiro das promessas e das alianças antigas. E então, numa lista que vai completar 42 gerações divididas de 14 em 14, em 3 grupos de 14, Mateus apresenta aí uma espécie de seleção, de escalação da antiguidade, e os destaques são interessantes. Nós vemos Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, que eram pessoas, na verdade, trabalhadas pela graça de Deus na sua história. E o que vai impressionar não é só o fato de Jesus ser descendente de Abraão, Jesus ser descendente de Davi, ele ser oficialmente alguém que está na linhagem genealógica, que pode ser o herdeiro desse trono, o rei messiânico, mas também as pessoas que aparecem selecionadas nessa genealogia vai mostrar o que há de mais importante neste exame pré-natal. Veja quantas destas pessoas seriam pessoas, vamos assim dizer, indignas, sem valor, sem mérito algum. Os próprios patriarcas, Abraão era um idólatra na Mesopotâmia, Jacó era uma pessoa cheia de problemas e dificuldades familiares. É interessante que dos filhos de Jacó, quem que aparece aqui selecionado nessa genealogia? Exatamente Judá. Judá é aquele que tem uma história complicadíssima lá em Gênesis capítulo 38 com a sua nora Tamar. E é exatamente o nome de Tamar que aparece aqui. Aliás, em vez de apresentar o nome das mulheres, referência assim da antiguidade, os nomes das mulheres que aparecem aqui surpreendem, especialmente o leitor mais religioso daqueles tempos. Veja que aparece Tamar, que era exatamente esse caso de relacionamento de irmão com irmã, ainda que fosse irmãos parciais, a Tamar que gerou Pérez, lá no versículo 3, depois a próxima que aparece é exatamente Raabe, que é a ex-prostituta de Jericó. Nós vemos que a próxima é Ruth, que é a moabita, que voltou com Noemi, a nora de Noemi, que vai se casar com Boaz, conforme podemos observar no Antigo Testamento. Depois, vamos ver a referência a Salomão, e a frase é clara: cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Pois é, o nascimento de Jesus é estranho e está sob suspeita. Parece que ele não é legítimo. Afinal de contas, José é ou não é o pai? Pois é, das mulheres do passado e dos nascimentos que elas geraram também, várias poderiam ser, vamos assim dizer, não legítimos também. Mateus estabelece essa conexão e mostra que a graça de Deus nesta história trabalhou na vida dessas mulheres, que eram ou mulheres com problemas de vida muito sérios, ou estrangeiras e pagãs, ou vítimas de uma situação terrível de relacionamento equivocado com pessoas do passado que tinha, vamos assim dizer, manchado a história de Israel. Pois é, mas através da ação poderosa da graça de Deus, essa história da linhagem real nos apresenta um diagnóstico, uma avaliação bem diferente do nosso exame pré-natal. E assim, esta linhagem genealógica vai adiante, citando vários nomes, merece destaques, alguns assim assustadores, como Manassés, como Amon. A referência ao exílio da Babilônia também aparece aqui, até chegarmos então a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Pois é,
Meu querido, meu amigo ouvinte, aqui nós temos a história do primeiro Natal e avaliamos toda a genealogia nessa espécie de diagnóstico pré-natal. E essa história extraordinária vai nos mostrar que Deus cumpre as suas promessas do passado, que a sua aliança feita com o seu povo está sustentada e que aqui Jesus vem cumprir as expectativas do Antigo Testamento e o primeiro Natal significa o cumprimento da promessa divina dos tempos antigos. Mas mais do que isso, mais do que todos estes detalhes proféticos, mais do que o poder de Deus de encarnar na realidade humana para trazer salvação, nós temos aqui o que há de mais extraordinário. Deus constrói a sua história, marcada por tantas vitórias, através de histórias de fracassos e de fragilidade de erros humanos. Através dos cacos da história humana, a história divina de redenção é construída. Esta, sim, é uma história fenomenal, extremamente real, quando observamos a primeira história natalina da Bíblia fazendo este exame pré-natal.